Já são mais de 200 milhões de corações sedentos por novas emoções. Quando a bola rolar nos gramados do Catar, canarinho sai do ninho, o seu canto entoar. O torcedor é gol e a explosão, é vitra, pula, cantar, se joga nesse refrão. Faz mais Brasil, faz mais Brasil. Vamos nessa hora essa, o novo só surgiu. Faz mais Brasil, faz mais Brasil. Vamos nessa hora essa, o novo só surgiu. A fase de grupos da Copa do Mundo tá chegando ao fim e a seleção brasileira nem precisa se preocupar com o que vai acontecer na última rodada. Aliás, muito pelo contrário. Ao lado de França e Portugal, foi a seleção que venceu todas as duas partidas que lhe eram cabíveis na fase de grupos até aqui. Detalhe que não conta a terceira, porque a França já perdeu. Derrotou a Sérvia com um gol inesquecível. O Rodrigo é inteligentíssimo. Vini Júnior, a bola que ele deu. Girou! Olha o gol! E que gol! E que golaço! Olha o gol! Gol! É do Brasil! Chamado golaço! Respira em casa! 2 para o Brasil, 1-0 para a Sérvia. Bora! 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 Pra cima deles! Júnior, Roque Júnior na Thaís. Que golaço! Essa é gol de abertura mesmo. E também emplacou uma vitória no fim contra o cadeado suíço com um golaço do Casemiro. Tocou no Vini, aí é craque. Aí é meu craque. Agora, a seleção brasileira vai decidir se poupar um pouco em relação à equipe titular, mas certamente vai dar o seu melhor e mostrar o motivo de ser tida como a equipe favorita a levar a Copa do Mundo. Mas segundo Vincent Aboubakar, a seleção brasileira não dá medo algum. Se inscreva no canal, deixe seu like e se embora logo no ponto, para você ver o que ele falou e muito mais. O treinador Tite provavelmente irá optar por um método mais conservador para que a seleção brasileira não sinta tanto o próximo jogo contra a equipe de Camarões. Adenor Bach, nome real do treinador da seleção, decidiu optar por uma escolha importante. Irá escalar time misto para encarar a interessante seleção camaronesa. A equipe, por sua vez, virá com nomes mais novos e revigorados para encarar da melhor forma possível o seu último jogo da fase de grupos da Copa do Mundo. Novidades que envolvem desde o goleiro até o ataque podem surgir para compor a titularidade da equipe, que na prática possui material humano de qualidade para produzir no mínimo as duas equipes poderosas com total segurança. E o mais importante é que de repente, novos jogadores podem vir a somar e tomar a vaga titular diante do desempenho deles ao decorrer da partida contra os camaroneses. O time titular provável da seleção é esse aqui: Ederson, Bremer, Éder Militão, Alex Telles e Daniel Alves, Bruno Guimarães, Fabinho e Rodrigo, Gabriel Martinelli, Antony e Gabriel Jesus. A seleção de Camarões é bem interessante. É certamente uma das equipes africanas que mais chamou a atenção do mundo, tanto nos últimos anos quanto nas últimas eliminatórias africanas para a Copa do Mundo. Os camaroneses contam com a idolatria histórica de Samuel Eto'o, o tido para muitos como o maior africano da história, que mesmo aposentado, segue-se ao lado de nomes como Didier Drogba, Sadio Mané e Mohamed Salah. E falando em Salah, o jogador que cutucou a seleção brasileira, por incrível que pareça, se acha assim melhor que o egípcio e já declarou isso em entrevista. Para muitos, Aboubakar é autoconfiante demais. Já para outros, isso tem nome e sobrenome: prepotência completa. Vincent Aboubakar veste a camisa 10 de Camarões, foi o artilheiro da seleção no período pré-copa com 13 gols, mas começou os jogos contra a Suíça e Sérvia no banco de reservas. Nesta segunda-feira, porém, foi a grande estrela do empate por 3-3 com os sérvios. Ele foi eleito o craque do jogo e aos 30 anos, o jogador do Al Nassr da Arábia Saudita entrou no jogo aos 9 minutos do segundo tempo, quando a Sérvia vencia por 3-1 e resolveu o jogo em 11 minutos. Vi o jogo de Marrocos, a vitória por 2-0 contra a Bélgica, e eles colocaram muita intensidade. Então passei o recado aos meus companheiros que temos que colocar o desejo e a vontade. Nosso time cometeu alguns erros no primeiro tempo, mas não desistimos. Tivemos um jogo bom e agora temos uma final contra o Brasil. Estamos motivados, disse ele após a partida. Futebol é diversão e criatividade, com gestos que repetimos todos os dias nos treinos. Hoje fiz o gol. Eu tenho capacidades. Queria muito jogar. Sentimos que os sérvios estavam um pouco cansados e que era preciso profundidade. O treinador me chamou e eu entendi o que era preciso fazer porque a Sérvia estava um pouco lenta, completou. Neste ano, em entrevista ao site 90 Football FR, Aboubakar disse que se achava tão bom quanto o egípcio Mohamed Salah.
Salah não é um jogador que me impressiona. O que ele faz eu posso fazer. Não tenho apenas a oportunidade de jogar nesses grandes clubes. Esse é o meu ponto de vista, disse na ocasião. E foi a vez do jogador soltar o alfinete pra cima da seleção brasileira. Rival do Brasil no grupo G da Copa do Mundo, o atacante camaronês Vincent Aboubakar foi polêmico ao analisar a seleção comandada por Tite. Ele ressaltou a dificuldade que encontrará na primeira fase do torneio, mas disse não temer nem um pouco o adversário. Caímos em um grupo difícil com Brasil, Suíça e Sérvia. No entanto, não temos medo do Brasil, porque vamos combinar, esse time não é como os que conhecemos no passado. Essa seleção não mete medo algum. É claro que existem bons jogadores, mas para ir longe em uma competição como essa, você precisa de um grupo muito unido. Sem esse coletivo, de pouco adianta alinhar os grandes nomes, completou. Ele não é o primeiro a polemizar para cima da seleção na fase de grupos. Se você tá aqui há mais tempo ou chegou a ver em outro lugar, já testemunhou as vezes que o treinador da Sérvia e o jogador da Suíça Xherdan Shaqiri chegaram a polemizar para cima da seleção brasileira e afirmaram sem pudor algum que a seleção brasileira não era isso tudo, bem diferentemente do jogador Jack Grealish, que surpreendeu muitos brasileiros ao largar a soberba inglesa que muitos apontam existir de lado ao se render à seleção brasileira de vez. Ele foi perguntado de forma ampla sobre quais seleções ele estava acompanhando e disse estar impressionado com a seleção brasileira. Relembre aqui comigo. Just going to ask you about the tournament as a whole and what games you've managed to watch. Who do you think are the most big or the biggest threats to England? Did you catch Messi last night, for example? I did, yeah. I watched literally all the games, to be honest. At our hotel, yeah, we obviously have like a lot of screens and stuff around the place, and it's just nice, and it's just easy to watch, like when you have games on all day. Obviously, yeah, watched Messi last night. Unbelievable, and he just showed what he's about, especially in that second half. But then again, so did Mbappe. I think there's a lot of brilliant teams. Some teams just have that one player that's just, unstoppable. But yeah, obviously Brazil, I think, are probably one of the most impressive that I've seen so far. They have just so much talent, especially in them attacking areas. So yeah, I think they're probably, if that's what you're asking me, who's the biggest threat, I'd probably say Brazil. The final then, maybe. Fingers crossed. Se você for assistir o jogo do Brasil amanhã, assim como eu, não espere uma atuação abaixo do nível. Por mais que a seleção não vá com aquela equipe titular e não tenha lá um entrosamento perfeito diante dos reservas, o elenco do Brasil permite que a gente veja uma grande exibição. Mesmo com o time praticamente reserva e a ausência de Neymar na partida, ainda se recuperando de lesão e inchaço na área do tornozelo, a equipe vem muito equipada para fazer a melhor das partidas. A única contestação vem com a entrada de Daniel Alves, jogador muito cobrado por não jogar uma partida oficial há aproximadamente 3 meses no campeonato mexicano e que conta com uma idade já extremamente avançada. Mas nos resta aguardar e, acima de tudo, acreditar. No jogo da seleção brasileira contra a Suíça, muitos reclamaram da falta de criatividade da equipe canarinha em povoar os espaços mal preenchidos pela retranca do cadeado suíço. Era nítida a dificuldade de cadenciar a bola, aproveitar os momentos mais importantes e conduzir uma jogada eficiente para que o desfecho terminasse em gol. É óbvio que não é nada a ponto do torcedor brasileiro se desesperar, afinal, até mesmo após o fim do jogo, vários jogadores reconheceram o poderio tanto defensivo quanto ofensivo da seleção brasileira. Mesmo assim, a quantidade de copas que o Brasil bateu na trave e não conseguiu passar das quartas de final sempre serve para aterrorizar de mansinho o torcedor brasileiro mais desconfiado. Além de que, quando foi mais longe, na Copa do Mundo de 2014, a gente sabe bem a tragédia que aconteceu, com um resultado trágico que jamais será esquecido. Mas fato é que não há motivo para desespero total. Afinal de contas, em termos de material humano, se compararmos as seleções anteriores com a recente, não há como negar. Esse plantel é disparadamente o mais organizado e perfeccionista dentre as últimas edições, e estamos bem servidos. A prova veio com a entrada de Rodrigo no segundo tempo, quando o raio revelado pelo Santos, assim como o Ney, provou que consegue dar conta do recado. Não como o Neymar na mesma proporção, é óbvio, mas o entrosamento mostrado entre ele e Vinícius Júnior animou muita gente.